Estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 635 mil inscritos, aumentou do canal. Muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, como eu sempre digo, e na perspectiva que temos na defesa intransigente da Constituição e no combate intransigente também ao governo nazifascista de Bolsonaro, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Temos aí um conjunto enorme de mais de 150 entrevistas no canal, que eu acho que é uma verdadeira, e não é exagero, universidade aberta, né? Lembro também que nós criamos o clube de membros, cliquem lá, membros, clube, tem lá todas as informações. E ontem fizemos o primeiro encontro para os membros do clube, com perguntas e respostas, e faremos isso depois de forma mais sistemática, além de toda a programação que tem no clube de membros. Cliquem, que vocês obterão todas as informações. Lembro também que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e sempre falo, destaco, né, para ver uma coisa diferente, bem legal, bem bacana, entrem lá, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dia estranhíssimo. Estranho. O Brasil é um país muito complicado. O que está ocorrendo nesses meses, nesses últimos anos, para ser mais preciso, nunca ocorreu na história do Brasil republicano. Então, você mais jovem, não pense que o Brasil foi assim, não. Nós estamos vivendo um momento excepcional, complexo e muito engraçado, né? Por exemplo, logo cedinho, não tão cedinho, mas pela manhã, o ministro Luiz Roberto Barroso, em sessão do Tribunal Superior Eleitoral, fez um ataque duríssimo e rebateu ponto por ponto todas as acusações absolutamente infundadas que Jair Bolsonaro fez à corte, tanto em Brasília no dia 7, como no mesmo dia 7 em São Paulo, no período da tarde. E foi um pronunciamento mais duríssimo, né? Diz que a democracia só não tem lugar para quem pretende destruí-la, né? Chamou o Bolsonaro de tudo um pouco, né? Ele disse que não podemos admitir foi pegando pontos por pontos sobre o sistema eleitoral, desmentindo o que disse o Bolsonaro, atacou violentamente o Bolsonaro como um sujeito fraco, mentiroso, covarde, né? E aí foi repetindo tudo, foi o pronunciamento mais duro, muito mais duro do que o Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, tinha feito no dia anterior. Então, esse era o cenário do período da manhã, uma coisa assim muito dura e corretíssima, né? Feita pelo ministro Barroso, né? Que sofreu, né, estava sofrendo ataques sistemáticos há meses, não há semanas, nem há dias, por parte de Bolsonaro, né? Aí, no meio daquilo tudo, tinha a história da greve dos caminhoneiros, etc., tal, que estariam ainda impedindo o transporte de mercadorias em várias rodovias federais, e aí depois plantaram uma notícia claramente plantada de que o Bolsonaro queria a solução da crise, mas os caminhoneiros que não queriam, como se eles fossem autônomos, tivessem vontade própria. E todo mundo sabe que os caminhoneiros é um dos braços da quadrilha nazifascista bolsonarista. Os caminhoneiros, entenda-se, que estão participando desse movimento criminoso, não os caminhoneiros em geral, registre-se, né, de forma muito clara. Tal. Isso ficou evidente, ele teria inclusive recebido caminhoneiros, mandou até a Damares e falar, Damares, quem é Damares? É uma pobre coitada, né, mas só num governo tão baixo como esse, um governo, né, que ele rebaixou a República à sua altura, que tem uma Damares como ministra, que até falsificou o currículo, já falei várias vezes, mas um dia eu retomo isso. Mas o que interessa, para não perder o fio da meada de hoje, né, ela também foi falar, tal, e a história toda era toda uma encenação de que eles não tinham ligação alguma com o Bolsonaro. Ao contrário, ele usou, enquanto foi interessante, os caminhoneiros e depois deixou de lado. Vale destacar que o tal de líder, o tal de Zé Trovão, foi para o México. Como que eles arrumam tanto dinheiro? Quem é que paga as viagens, os hotéis, a sobrevivência da família? O Zé Trovão deve ter uma família, presumo, né? Quem é que paga tudo isso? Aí são os empresários nazifascistas que estão por trás. Cabe à Polícia Federal investigar, que facilmente
facilmente descobrirá quem é que pagou a passagem para Zé Trovão, a viagem para o Panamá, Panamá, Cidade do México, Guadalajara, lá no estádio de Jalisco. Eu não sei se ele foi ao estádio Jalisco, né, que foi o teatro da seleção de 1970. O Brasil jogou lá todos os jogos até a semifinal e na final que se deslocou para o Estado do México, no Estádio Azteca, ou foi conhecer Los Altos de Jalisco, da rebelião dos cristeiros no governo Cáiz, tem um clássico de Janeiro muito bom lá, Cristiado, em 3 volumes, né? etc, etc. Não sei realmente o que ele foi fazer em Guadalajara, que também tem uma feira de livro muito importante. Não tem ideia do que ele foi fazer por lá, o tal de Zé Trovão, um criminoso a serviço do genocida Jair Bolsonaro, como tinha aquela Sara Geromini. Onde está a Sara Geromini nesse momento? Não, onde está? Que figura impoluta, a passagem dela pela Ucrânia também. Tem pessoas fantásticas aí. Eu gosto que todos são conservadores. Tem gente que se prostituiu na Espanha, tem outros que passaram pela Ucrânia, outros que fizeram casamentos estranhíssimos, mas são todos conservadores, né? Em nome de Jesus, Deus no comando. São os farsantes, né? São os terríveis farsantes. Tal. Mas o segundo assunto do dia era esse, a questão da greve dos caminhoneiros, etc. Tal, pá. Mas depois isso foi esquecendo durante o dia, né? E aí apareceu uma notícia por volta de umas 3 da tarde, mais ou menos, que o Temer teria ido a Brasília almoçar com o genocida. Imagina que papo bacana que deve ter sido, né? O genocida e o Temer, que é também uma reserva moral da nação, grande figura, né? Uma referência para todos nós, conversando. Ele chamou o Temer, não é a primeira vez, registre-se, que tenha chamado o Temer em situações como essa, fazendo aquela estratégia que eu sempre disse a vocês, que é tão claro, 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente e 1 atrás, e algumas vezes 2 à frente e nenhum atrás. No episódio agora, claramente, depois de ele ter feito todos aqueles ataques violentíssimos, preparou durante 2 meses a manifestação golpista, né? 2 meses de preparação daquele golpismo, mobilizando muito dinheiro em Brasília, em São Paulo e em outras cidades, mas especialmente Brasília e São Paulo, e em especial, mais ainda, São Paulo, que teve muito dinheiro de empresários nazifascistas, né? Que pagaram, são milionários, que não tem o que fazer com o dinheiro, mas são nazifascistas, traidores da Constituição, e quem é traidor da Constituição, diz o Dr. Luiz, é traidor da nação, né? Esses indivíduos prepararam tudo aquilo, e ele fez conforme o script, o discurso dele em Brasília e o discurso dele em São Paulo, lá 7 minutos, aqui 19, porque ele não tem vocabulário, é um semi-letrado, é um pobre coitado, mas que tem a configuração do líder fascista. E qual? Você me perguntaria, a ligação direta com as massas. O líder fascista, ele passa por cima, ele despreza as instituições, as mediações de Estado, e fala diretamente com as massas. Essa é a estrutura típica de líder fascista. E o nosso Mussolini tropical, como eu chamei hoje no meu artigo no UOL, cliquem lá, né? O Mussolini tropical assim o fez em Brasília e fez aqui. Como a repercussão foi trágica, ele não conseguiu ter a mobilização de massa que ele achou que teria em Brasília e que teria em São Paulo. Como ele se sentiu isolado, e ele é covarde, né? É um covarde. Aí ele foi dar um passo atrás depois de ter dado, como eu sempre digo, o 2 à frente. E de que forma? Chamou o Temer. E o Temer está aí para isso. Quem é Temer? Quem é Michel Temer? Em 2008, ele foi vice da prefeitura, candidato a vice-prefeito na chapa de Luiz Orondina, foi humilhado nas urnas. Em 2008. Em 2010, na composição de Dilma, da chapa de Dilma Rousseff, ele acabou entrando como vice. E ninguém dava a mínima importância para ele. Sabe qual foi a importância na hora da posse? A esposa dele, por causa do rabo de cavalo, aquelas coisas que muitas vezes o pessoal destaca o que é secundário. E ninguém lembrou dele no primeiro governo. Ele só apareceu no segundo, no momento que o governo está afundando, de Dilma Rousseff, aí aparece, então, aí naquela época era PMDB, aí vem o tal de Ponte para o Futuro, né? E aí ele chega à presidência, diz que ia nomear o Ministério de Notáveis, nomeou o Ministério de G10, o Gedel Vieira Livre, de G10, e deu no que deu, e todo mundo sabe, né? Basta ver a conversa super republicana que ele teve com o Joesley, aquele que não acerta um plural. O Joesley é uma grande pessoa. Ele disse que estava querendo subornar o Eduardo Cunha, que tinha pedido 5 milhão, depois mais 5 milhão, depois mais 5 milhão, 15 milhão.
Esse é o Joésio, que está aí, viu? Não aconteceu nada com ele. O Brasil é fantástico. Tal. Também é onde está o Rodrigo Rocha Loures. Vocês lembram? O governo Temer, na Rua Pamplona, aquela corridinha, R$500 mil, lembra? E devolveu 465. Com quem ficaram os 35 mil? Era com ele que era comissão. Comissão porque os 465 foi para quem? Ninguém lembra. Grande Rocha Loures, ninguém lembra mais. Tudo governo do impoluto Michel Temer. Então, chamou o dito cujo, que foi para lá almoçar com o genocida e levou o marqueteiro, né? Levou o seu marqueteiro, Temer, e fizeram uma nota patética, uma nota falsa, como uma nota de R$3. Ela é tão verdadeira como uma nota de R$3. É isso, uma nota de R$3, uma palhaçada. Que diz que ele nunca teve intenção, são 10 pontos, 10 mandamentos. Em nome de Jesus, Deus no comando. Né? Ele estava com as tábuas ali no Sinai e tal. O Sinai deve ser o Palácio do Planalto, sabe lá eu. Bem, não sei se estava o bombeiro presente, o amigão dele, o grande bombeiro. Que, por sinal, ninguém sabe onde está aquele bombeiro. Né? Vamos em frente. Então, tinha os 10 itens. Item 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes, caramba. Então, nós estamos... tudo que ele falou não existiu. É a nova língua. 1984, George Orwell. Nós não vimos nada daquilo, porque no livro você guerreava contra o país, depois aquele país que era teu inimigo era teu aliado, e o teu aliado passava a ser inimigo. Então, você nunca sabia com quem você estava em guerra. Trocava tudo. Então, é a mesma coisa do iletrado, do genocida, do ladrão, etc., do Bolsonaro. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional. Pô, que genialidade, que a gente não sabe que aqui está no artigo 2º da Constituição. Grande, grande, grande. Sei que boa parte dessas divergências decorre de conflitos de entendimento, é um problema de entendimento das decisões do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mentira. Então, o marqueteiro do Temer mentiu, o Temer se concordou, mentiu, e mais ainda o genocida. Porque o marqueteiro e Temer é a mesma coisa que nada, são todos zero à esquerda. Ninguém sabe que eles existem, politicamente falando. Agora, o Bolsonaro ainda é o chefe do Executivo Federal e o ladrão, o assassino, o genocida, e as pessoas vão falar do genocida como se ele fosse um estadista. Né? Diz, então, que é um problema de interpretação do inquérito das fake news, não porque, inclusive, ele fez ataque violentíssimo ao Tribunal Superior Eleitoral, em especial o ministro Luiz Roberto Barroso, e desqualificou o processo eleitoral, ensanguentando o processo de 22. Então, Temer indo lá, conhece o genocídio, conhece a guerra civil, e mostra que altura tem Temer. Ele tem a mesma altura moral que Jair Bolsonaro. Eles estão no mesmo patamar, sem tirar nem pôr, sem tirar nem pôr. Continua, porque isso aqui é mentira, que está nesse item 2. No item 3, mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, aí vem falar umas bobagens da linguagem miliciana, né? Porque ele também tem a interpretação miliciana da Constituição. Ele é um constitucionalista miliciano, o Bolsonaro. Por isso, eu quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. As lives, tudo que ele falou nas entradas e saídas do Palácio, nos 2 atos criminosos em Brasília e São Paulo, calor do momento. Veja como ele é covarde. Esse homem é covarde. Vamos em frente. Em que pese suas qualidades como jurista, agora ficou bom o Alexandre de Moraes como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões. Chamou-lhe de canalha. Chamou-lhe de canalha. Aí é divergência. Então, você tem uma divergência num debate acadêmico, numa tese, numa banca, num seminário. Aí você fala, canalha! Tem a música do Walter Franco. Mas não é isso. É que ele diz que foi simplesmente naturais divergências. Olha o nível. Isso aqui é o marqueteiro do Temer, e o Temer que tem a mesma altura moral, Temer, que Jair Bolsonaro. A mesma altura moral. Claro que não são iguais. Bolsonaro é muito pior, mas a altura moral, sem tirar nem pôr. Vamos lá. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos preceitos do artigo 5º. Ele nunca leu o artigo 5º, ele nunca leu a Constituição, tanto que ele achava que o presidente do STF fazia parte do Conselho da República. Né? Ele nunca chegou, teve a paciência de olhar, espera um pouquinho, o que diz esse Conselho da República? O que é isso? Artigo 89? Não, ele nem leu, ele não sabe nada. É um semi-letrado, é um beócio.
tem problemas cognitivos gravíssimos, mas um homem perigoso, mau, assassino. Né? E aí continua a nota assinada por ele, porque ele não consegue escrever isso. Ele não consegue, isso aqui é muito longo, esses 10 pontos, 30 linhas, se tanto, ele não consegue. Vamos lá. E é um oficial do Exército, precisa mudar o ensino do Exército. O cara chegou a capitão, hein? Terrorista, tudo bem, saiu com desonra, mas algo está errado. Vamos lá, adelante. Reitero o meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Pô, quer dizer que você jurou, dia 1º de janeiro de 2019, a respeitar a Constituição, e agora diz que ele reitera o respeito, criminoso, cruel, covarde, homem covarde, porque está isolado, está contra a parede, está com medo do impeachment? Sabe que a sua hora política chegou? Genocida, ladrão. Quer dizer, o ladrão, genocida, o homem que tem as mãos sujas de sangue, que matou 600 mil pessoas, que não usa máscara, fomenta aglomerações, atacou as vacinas porque queria propina, porque é ladrão. Agora o ladrão diz para respeitar as instituições. Puxa vida, hein, que ele deveria respeitar desde o dia 1º de janeiro, quando jurou como presidente, fora os 30 anos de parlamentar, que ele rasgou todo o santo dia a nossa Constituição, defendendo tortura, ditaduras e assassinos. Bem, e as pessoas vão encontrar com ele, hein? Por isso que Temer tem altura moral de Jair Bolsonaro. Adelante. Democracia é isso. Executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Isso aqui é obviedade. Né? Falar que o céu é azul. Pô, grande. O marqueteiro é um gênio, hein? Isso aqui parece Churchill, Winston Churchill, da decadência. Vamos lá. 9º. Sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia. Mentira! Criminoso, não seja covarde, homem. Não seja covarde, tu disse o oposto no dia 7, que foi anteontem, cara. E na sua trajetória toda na presidência da República, especialmente, os ataques violentos, entrando e saindo daquele cercadinho de fanáticos, pobres, gente que metade ia para o Charcot ali, né, e outros iam para o Pinel. Isso aqui é ridículo. Ele está dizendo que isso aqui é tudo mentira, é estratégia, 2 à frente e 1 atrás. E o 10º ponto do Moisés, do Rio das Pedras. O Moisés do Rio das Pedras. Está lá, tal, passa por ali, conhece todo o Sinai, né? Ali, grande figura, ele, o Abrão, toda a turma ali, né? Passando por ali, e outros, né? Só falta falar do Malafaia. Que grande Mala! Onde está o Mala, hein? O Mala, que achas disso? Ele disse o contrário, Mala. O que você é um profeta, Mala. Tu és um profeta. Você falou que profetizou em Manaus. Vamos lá, 10º. Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com que alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Bem, eu não tenho princípios e valores igual a um assassino, igual a um genocida, um ladrão, um corrupto. Não tenho. Um homem covarde, um homem que humilha, como bem disse o ministro Barroso, o Brasil na cena internacional. Eu não comungo dos seus princípios, que é princípios de sangue, da morte. Tu és ladrão, ladrão. É inaceitável ter a coragem de assinar uma nota dessa e alguém acreditar. Só faltava alguma poliana de plantão, e está cheio nesse país que parece que as pessoas não têm a espinha ereta, né? Parece que não tem, vão falar, poxa, que legal, ele mudou, é outro. Como? Se o cara ficou 2 meses preparando um ato criminoso, repetiu 2 discursos no mesmo dia, no intervalo de 5 horas, no máximo entre um e outro. 7 minutos, 19 minutos. E por quê? Porque ele não tem nem o que falar, o semi-letrado. Ele não consegue. E agora assina isso porque está colocado contra a parede o ladrão, o mandrião, aquele que não trabalha, e sua caterva. Né? E os generais 171 que estão aí no Palácio do Planalto, que são idênticos a ele, os que estão aí. Aí assina isso. Aí eu falei assim, espera um pouquinho. São 2 Brasis, e não é o Jacques Lambert, o clássico dos anos 50, não. Um Brasil de manhã, que era o Brasil do Luiz Roberto Barroso, do pronunciamento do TSE, e esse documento divulgado à tarde. São 2 Brasis, porque nós estamos falando de dois personagens radicalmente distintos. Quem é esse criminoso que assina essa nota? Não é o do discurso do pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Aquele é outro, não é? Não, são os mesmos. São os mesmos. O que o ministro Barroso falou do criminoso Bolsonaro revela-se na nota. É um homem covarde, um homem cruel, um homem mentiroso, farsante, fracassado. Fracassou na carreira militar, porque precisava estudar
E ele buscou a carreira da política, da corrupção, porque era mais fácil, porque ele queria grana. A segunda mulher conta toda a história. Aquela do bombeiro. Conta toda a história. Em 10 anos compraram 14 imóveis. Né? Veja tudo. E eles continuam com dinheiro que eu não sei de onde. Né? A questão, portanto, não são duas pessoas, é o mesmo. Porque não é possível. Ou o ministro Luiz Roberto Barroso está doido, que não é o caso. Né? Claro que não. Ele apontou exemplos, foi colocando, foi didático, ponto por ponto do que o criminoso Bolsonaro falou sobre, querendo a guerra civil, ensanguentar o processo eleitoral, desmoralizar o TSE e o sistema eleitoral brasileiro. Esse criminoso tem que apresentar um documento, nada, nas suas lives. Portanto, isso daqui é inaceitável. O que mostra fraqueza, não é força. Não é força. Agora, usou de um sujeito que você usa e joga fora. Michel Temer. Quem é Michel Temer na história do Brasil? Eu lembro de Michel Temer do Rocha Loures, que eu pergunto a ele, Temer, perguntou para o Rocha Loures para quem é aquela grana aqui em São Paulo, os 500 mil reais? Perguntou para o Gedel, que o senhor nomeou, os 51 milhões de reais que tinha no apartamento? Não. E para o Joesley? Lembra o telefonema dele para o Aécio? Lindo telefonema, os dois conversando. O Aécio querendo vender uma imagem do Aleijadinho, salvo engano. Os dois não sabiam. O Joesley não sabia quem era o Aleijadinho. O Joesley não acertou um plural e está bilionário. Esqueceram da JBS. Ninguém mais fala. Esqueceram. É bom não falar, alguns falam. Deixa. A vida é assim, né? Eu gosto quando falam que a vida é assim, né? Parece Valdir Soriano. A vida é mesmo assim. Alguém tem que perder, né? Outro entrar no jogo. Hoje está meio musical o nosso encontro. Então, o que eu vejo disso tudo aqui é uma canalice. Isso sim é canalice. Isso sim. Não o que o senhor disse, né? Do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor o chama de canalha e depois elogia como jurista e professor? Como é que o senhor faz isso? E como é que as pessoas acreditam? Só quer acreditar quem é da sua altura moral. Quem é da sua altura moral. Eu não sou. A maior parte da população também não é. Mas tem aqueles que são da sua altura moral, que estão aí para se macular, para buscar se locupletar com o erário. E são tantos, e são tantos. E aí eu fiquei vendo tudo isso, pensando, falei assim, pô, mas espera um pouquinho, algo... Aí me lembrei de uma outra coisa, que eu tenho de trocar isso com vocês. E o manifesto da Fiesp? Onde está? Não, veja como esse país é louco. E o manifesto da Fiesp deu aquele banzé antes do dia 7. E que o gênio da Fiesp disse que ia divulgar depois do dia 7. Quando a conjuntura seria, obviamente, outra, porque ninguém ia saber estritamente o que ia correr no dia 7. E cadê o manifesto? Ninguém sabe, ninguém viu. Voltamos à música, Calbi Peixoto, Conceição. Ninguém sabe, ninguém viu. É um negócio inacreditável. A mediocridade da liderança política, medíocres. Né? É o momento mais baixo da história republicana. É tão baixo que Jair Bolsonaro é presidente da República. Ou você quer dizer que nós estamos aqui, temos um estadista na presidência? Né? Nem o Winston Churchill, depois que tinha tomado não sei quantos tragos, ele começava a beber desde cedinho, nem lá bebendo 3, 4 garrafas ia fazer qualquer coisa dessa. Eu estou falando do Winston Churchill porque esse é lá de cima, Prêmio Nobel de Literatura. Puxa, que inveja! Que inveja! Você imaginou quando nós tivermos um chefe de governo e o Prêmio Nobel de Literatura? Meu Deus, mas deixa isso para lá, vamos em frente. Então, tem esses 10 pontos. E aí, as polianas começaram a falar, puxa, que legal, olha como ele é. Ele assina esse documento, vai ter essa análise. Eu já sei as polianas. Vamos falar que ele deu um passo atrás, agora ele virou republicano, ele respeita a Constituição, ele vai acabar com a greve dos caminhoneiros, que ele criou a greve não existe, é invenção dele, com o tal de Zé Trovão. Só falta o Batoré. Chama o Batoré! Chama o Batoré! Aí o safado e o Goiabão, Jovem Guarda, mais uma música. Né? Então só falta o Batoré, chama o Batoré, porque é um negócio ridículo isso daqui. Daí eles vão dizer, não, ele fez isso, acabou com a greve dos caminhoneiros, e agora ele é outra pessoa porque ele almoçou com o Temer. E assinou essa nota, porque ele não escreve, e assinou essa nota, que é uma nota mentirosa. Ah, mas ele conversou com o Temer, os dois têm a mesma altura moral. Não digo que Temer é igual o genocida Bolsonaro, mas a altura moral é idêntica. Porque um presidente da República, que fosse um presidente da República,
daqueles que alguns países, quando saem, ficam referências morais, não iria se encontrar, né? Como se fosse um cachorrinho, chamou assim, vem, vem, aí mandou um avião da FAB e foi. E ainda fez um telefonema, de acordo, acho que é o Lauro Jardim ou a Bela Megali, um dos dois, pondo o Alexandre de Moraes conversando com o Bolsonaro. Está aqui. É ridículo. O ministro, claro, alguém educado, conversou, mas as coisas que ele falou da Alexandre de Moraes chamou de canalha, e foi acabando tudo e jogando e usando o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é o porta-voz do Bolsonaro, que chama o ministro Moraes de Xandão do PCC. Isso é o Bolsonaro falando através do criminoso Jefferson, que já foi criminoso a serviço da tropa de choque do Collor, e já foi criminoso a serviço do governo Lula, e já foi criminoso naquele programa, vocês lembram? O Povo na TV, quando o bebê morreu ao vivo? Era advogado do programa. Roberto Jefferson, que recentemente gravou um vídeo com 2 armas, assim, fazendo, né? Ele tenta se reciclar, se adaptando a qualquer um, porque se aparecer alguém que pensa o oposto do Bolsonaro e tiver algum poder, ele vai lá. Assim como serviu o Temer. A Cristiane Brasil só não foi ministro por causa do Supremo. Lembram? Cristiane Brasil, na lancha com os fortões, ali. Mas em nome de Jesus e Deus no comando. Isso é importante, porque são todos conservadores, todos da família. E aí você vai dizendo, gozar, nessa versão não tem, mas tem uma outra versão que eu vi aqui, eu faço questão de lê-la, eu estou usando aqui a da Folha, mas tem do site Metrópolis, e está assinado aqui. Vamos ver se ela apresenta. Eu estou agora no Igor Gadelha, aqui também, junto com o Guilherme Amado. Bem, o Metrópolis está muito bem, né? Sempre cheio de informações. Mas tem uma, eu preciso confirmar, mas ele faz toda a declaração e acaba concluindo nessa versão aqui que eu li, ele aparece todo o texto, tal, né? E termina o texto, a íntegra está aqui, desculpem só a coisa, porque é tanta coisa que a gente vai abrindo e vai fechando, mas ele termina com, eu estou lendo agora a versão que está no Metrópolis, Deus, pátria e família. Isso daqui eu já ouvi em algum lugar, vocês também, né? Deus, pátria e família. Parece que nos anos 30, né? Ou seja, então alguém vai dizer que ele expôs isso aqui para sinalizar para a sua militância. Eu gosto disso. Só aqueles que querem salvar tudo, aqueles que achavam que o Hitler era bom, porque era vegetariano e gostava de cachorro. Ele era vegetariano e gostava de cachorro. Vocês não imaginam que era uma refeição com o Hitler. Leia o Speer. Ele conta. Além de tudo, né? E de tudo, além de tudo, com todas as aspas, né? Deus, pátria, família. Opa, epa, opa, diria Walter Dávila, né? Em suma, o Brasil endoideceu. Tem um louco na presidência da República. Leio o meu artigo no UOL hoje, né? Chamo ele de Mussolini tropical. Temos um louco, um homem cruel, estúpido, vingativo, medíocre, semiletrado, genocida, um assassino. Um país que, num espaço tão curto de horas, entre a fala do ministro Barroso e a divulgação dessa carta atribuída a ele, porque ele não consegue, ele só assinou com certa dificuldade o semiletrado, são 2 pessoas. Né? São 2 pessoas. Claro que o Bolsonaro verdadeiro é que estava na fala do pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Agora eu vou acompanhar, e para eu ter compromisso sempre com vocês, para ver a leitura que vai ser feita disso durante a noite e amanhã, nos jornais e tal. Vai ter certamente, nem o Dr. Pangloss, com seu otimismo incorrigível, personagem do Voltaire, acreditaria nisso. Nem ele. E olha que ele lá trabalhou muito com o Cândido, tal, por ser uma outra história que um dia a gente conversa. É isso. Vamos em frente e olhar para o dia 12. Hein? Dia 12 é fundamental. Fundamental. São Paulo, Avenida Paulista. Rio, Posto 5, Copacabana. Brasília, em frente ao Congresso Nacional, em dezenas e dezenas de cidades. Se manifestar com um eixo, um ponto central de luta, né? Que é fora Bolsonaro. Eu falei isso no Jornal da Cultura no dia 7. Gostei que depois o pessoal
não sei, claro, por outras razões também devem ter discutido, os organizadores, porque esse é o foco. A questão não é olhar para 22. A crise é tão grave que eu vou olhar para 2021 e o foco é retirar esse assassino, esse ladrão genocida da presidência da República, que hoje demonstrou quem ele é. É um homem covarde, medroso e que não merece estar à frente de um país tão importante, tão inglorioso, com uma história tão gloriosa como a nossa, e que tem tantos desafios a serem enfrentados. E não é com essa caterva, com essa gentalha, essa malta, né, que o Brasil vai resolver seus grandes problemas, e não adianta querer estender mais essa crise. Cada dia de Bolsonaro, o custo Bolsonaro para o Brasil é fantástico. É fantástico. Nós vamos estar com o país destruído se esse homem, esse criminoso, esse elemento estiver na presidência da República em 22. Hein? Registra o que eu estou dizendo. Nós vamos ensanguentar um processo eleitoral, vamos ensanguentar a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, que ele nem sabe, nem citou o vagabundo em Brasília e em São Paulo. O vagabundo não falou da nossa independência. E sabe por quê? Primeiro, que era um ato golpista. Segundo, que ele nem sabe a nossa independência. O que foi? Esse é um vagabundo. Né? E tem de ser registrado isso, porque ninguém fala. Porque alguns não têm coragem, outros têm rabo preso, outros têm medo. Mas aqui, medo, rabo preso, é que não tem. Né? Vamos em frente. Nos encontramos, portanto, amanhã, nesse mesmo bate-horário, bate-local. Né? Agradeço muito os 635 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Né? Significa que vocês estão vendo que aqui a leitura ela passa pela história, pela sociologia, pela música hoje, literatura, ela passa pela filosofia. Busca um olhar que não é o mesmo olhar que tem por aí, né? Buscar uma reflexão, sempre, como eu falo, o momento como parte do movimento da história. Né? Então, agradeço muito 635 mil. Indique a uma amiga, é muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, são as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem, página dos comentários. Dê uma olhada nas entrevistas, fantásticas, maravilhosas. Né? É uma universidade sem exagero, eu não estou exagerando, vou cortar o cabelo que está muito comprido, vamos ver se eu corto amanhã. Por outro lado, criamos uma coisa que eu gosto muito, que é o clube de membros, está escrito ali no canal, cliquem ali que vocês vão ter todas as informações, um negócio super bacana, tem um material exclusivo que começamos ontem com uma nova atividade muito bacana, respondendo questões que vocês encaminham, e vamos mantê-la aí em diversos momentos, avisando com a devida antecedência. No Twitter, Vila Marco Villa, para me seguir, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo. É uma coisa muito fácil, www.cursodovilla.com.br. E, por fim, mas não menos importante, né? Traduzindo do inglês para o português, dá uma olhadinha se vocês vão gostar lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!